Oi! Meus queridos araricos do Brasil e do mundo, olha o Claudinho, um artesão, o anjo das orquídeas, mais uma vez, aqui mesmo, no nosso, no meu, no seu, no nosso canal do Anjo das Orquídeas, falando tudo sobre o cultivo das orquídeas, trazendo também dicas muito importantes para as pessoas que amam, ou que colecionam, ou que cultivam orquídeas. Estão aí quietinhos, já esperando o vídeo, né? E eu aqui, bem animado, com muita alegria para vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, onde a gente troca muita experiência. E hoje, em especial para todo mundo que está nos assistindo de todos os cantinhos do Brasil, muito beijos, meus amigos também que estão aqui ligadinho nos vídeos. Curte, compartilha para os amigos. Ainda não estão inscritos? Não quero saber. Já se inscreve correndo, porque hoje a gente tem uma dica de primeira qualidade. A gente vai falar hoje e vai mostrar qual o melhor substrato para as orquídeas terrestres, a famosa grapete ou as espatoglotes. O gênero Spatoglotis é um gênero mais ou menos médio, tem pouco mais de 40, 50, 60 espécies. É uma planta que geralmente se desenvolve muito bem na terra. Eu já estou mostrando ela para vocês em 3 segundos. Estão preparados? 1, 2, 3! Aqui está a nossa grapete, a famosa orquídea terrestre. Pois é, achava que não era orquídea, né? É orquídea, meu bem, uma legítima orquídea. Olha lá as hastes secas, ela já fez 1, 2, 3, 4 florações. É uma planta, gente, de fácil cultivo, Spatoglotis, grapete. Ela é conhecida como grapete, pode chamar ela. Ela gosta de viver em vaso de barro também, em vaso de plástico, direto no jardim. Suas folhas são largas, mas tem ela com a folha fininha. Olha que linda, ela cria uma batatinha embaixo. Vamos lá ver, vamos mostrar direitinho para vocês. Tem um matinho, né? Já viram? Estrategicamente colocado assim. Esta planta a gente fez uma videoaula há uns 4, no início do inverno. Bom, tá explicado. A gente fez o vídeo, então esta dica que eu vou mostrar aqui para vocês, vou reforçar porque a gente já mostrou, ó. Essa dica de colocar, inclusive eu quebrei um vaso, a gente usou caco de telha, brita, ó, a brita, a terra de fundo de quintal com areia, com cascas, com humus de minhoca. É uma planta que vai muito bem. Olha a claridade dela, a gente vai mostrar qual a luz ideal para ela. Tá vendo? Ela fica aqui desprotegida. Aqui não tem nada protegendo a planta. Ela gosta de receber muita claridade e ela necessita do sol pela manhã ou pela tarde. Olha quantos brotos. Gente, essa planta, ela precisa ficar assim, né? Ela precisa que essa parte de baixo, os pseudobulbos parecem cebolinhas juntas, ela tá bem enraizada, tá vendo? Olha as raízes, ó. Porque o substrato dela tem muita drenagem. Ou seja, tem a brita que foi falado, tem a terra do quintal, tem o caco da telha, tem o pedaço dos vasos de barro que a gente colocou e a planta tá bem saudável. Tanto é que ela criou essa palhinha. A gente deixa esse matinho como um indicador. Quando o mato tá assim verdinho, é sinal que o substrato ou a terra dela está umidificada, está com umidade, ó. As folhas delas estão bem bonitas, tá bem bonita, tá vendo? Apesar da gente ter feito o replante dela, a gente cortou a planta, era uma planta, eu fiz 3, todas se desenvolveram muito bem neste cultivo do vaso de barro. Aqui está outra, ó, para que vocês possam ver. Também está com haste floral. A gente fez o replante dela a partir da própria planta. A gente cortou ao meio e a gente dividiu usando terra de fundo de quintal com cascas de madeira, com caco de telha, com pedaços de barro quebrado, de vaso de orquídea mesmo que quebra, que cai, enfim. A gente dá muita drenagem para essa planta e a gente deixa esses matinhos. Olha para aqui com mais quantos brotinhos está saindo.
Então, ela é uma planta, aqui tem essa prateleira, olha, a gente improvisou essa prateleira onde a gente coloca outras plantinhas. Rabo de macaco, que é aquele cola de monones, a gente coloca algumas cactáceas, tem o cactus monstruoso lá, tá vendo? Tem o ripsalis, enfim, gente. Tem até o cactus monstro, lindo, né? E o rabo de sereia. Bom, aqui eu tenho algumas begônias, para vocês verem, para que vocês possam aprender também. Essa vegetação acaba aqui trazendo muita umidade. Por que acaba trazendo umidade? Porque a vegetação, ela segura um pouco do calor. O meu piso, quando o sol adentra e bate aqui para um ambiente não estar quente, obviamente, as folhas de algumas plantas vão acabar absorvendo. Então, a gente tem muita mania em querer molhar sempre todos os dias, que não é o recomendado, mesmo em períodos mais quentes, em lugares bem quentes, como Cuiabá, São Paulo agora está fazendo muito calor, Rio de Janeiro, aqui mesmo no Nordeste, enfim, vários lugares. Então, a gente não precisa estar molhando as plantas, as orquídeas necessariamente, porque as orquídeas, elas têm uma medida correta para se molhar a cada 2 ou 3 dias, dependendo da espécie. Elas não aguentam muita água, né? Vocês já sabem disso. Dependendo da espécie, tem que passar até mais de 10 dias para molhar. A exemplo tá o cirtopódio. Cataceto demora um pouquinho também, 4 dias, mesmo estando muito quente, porque é um perigo quando se molha orquídea demais. Bom, tá aqui, né? Deu para ver? Então, gente, olha só. A gente, quando quer molhar e tá com a mão coçando para molhar as orquídeas, a gente não molha as orquídeas. Quando o dia tá muito quente, tá aquele dia nublado, tá aquele dia, aquele mormaço, aquele calor infeliz, e a gente não pode molhar porque a gente molhou ontem, então a gente vem com a mangueira, vem com balde de água, vem com água e molha as plantas que aguentam mais água, né? Porque justamente as raízes dessas plantas são mais grossas. A gente fala, o sistema radicular da planta para onde está na raiz, a raiz são fininhas, geralmente de orquídea, não suporta tanta água. Já as plantas aguentam mais, então você castiga a rega nas plantas, porque a umidade da planta acaba refrigerando todo o ambiente e isso facilita o cultivo das orquídeas. Olha, em todo canto que a gente coloca um pezinho, uma plantinha, ela se desenvolve bem porque o espaço, o ambiente está saudável para ela. Entendeu? Uma planta vai gerando sombra para outra, vai trazendo umidade para outra. E quando todas estão juntas, aí o ambiente fica mágico para ela. Bom, a Spatoglotis, que é essa aqui, grapete, essa daqui é a unguiculata, porque ela tem perfume, gente. Ela é bem boa de cultivo. Já viram que eu coloquei brita, coloquei aqui nesta altura, porque foi uma forma que eu encontrei. Antes eu cultivava essa planta direto no chão, ou num vaso mais voltado para o chão. Mas aí o gato vinha, comia, o cachorro vinha, ou ela recebia água demais, acabava morrendo. Então, eu achei essa alternativa ainda a melhor. Ó, ela fazendo brotação, tá vendo, ó? Saindo muitas brotações. Olha a base da planta, que luxo. Ó, não há necessidade de estar tirando essas graminhas, não, porque é um indicador. Quando ela tá verde, é sinal de que, ó, o vaso já criando esse musgo, né? Que é importante também. O vaso mantém a umidade, graças a Deus. Olha lá, olha de lado do vaso, ela circulando todo o vaso, ó. Ela gosta porque o vaso de barro, ele é sempre friinho, né? E à medida que, ó, todos os meus vasos de barro, ó, vão ficando bem, com muita umidade, que é o que eu quero. Eu quero que ele seja... Eita, meu Deus, olha quanta vegetação está se formando nesse vaso Spatoglotis. Então, isso é um indicador, isso é primordial para o cultivo de algumas plantas. Aqui eu coloquei, eu amo essa mistura, misturar tudo, é bom, né? Ó, aqui vem uma haste floral, aqui eu coloquei até essa flor de cera. Porque não mata, gente. Isso é mentira de que se botar 2, 3 plantas juntas, não. Eu já faço isso mesmo para ajudar a planta na drenagem. Porque, ó, os vasos, eu não molho todos os dias, mas o ambiente tem muita umidade, aqui é aberto, todas as noites chove, bate água aqui, então faz o serviço que eu não vou fazer, graças a Deus. Mas agora a gente vai ao que interessa, ó. Percebe que as minhas Spatoglotis eu tenho uma preferência em vaso de barro. Cada pessoa cultiva da sua forma. Não quero saber, cada um cultiva do seu jeito, tanto faz.
Cada um tem o direito, cada um tem seu espaço. Eu prefiro os vasos de barro para espatoglotes, porque sempre cultivei assim, sempre tenho sucesso. Mas isso não quer dizer que você possa cultivar no vaso de plástico, não. Tem até um aqui embaixo que está no vasinho de plástico, ó. Mas eu percebo que as minhas em vaso de barro estão mais bonitas, porque o vaso de barro acaba criando essa camada de musgo, né? Aqui tem muita matéria orgânica. Então, você que está pensando em cultivar espatoglotes ou essa grapete, lembrando que esta é uma orquídea terrestre. Bom, ela gosta de viver numa sombra indireta, ó. Ela recebe sol moderado pela manhã, no início da manhã. Poderia ser no final da tarde, no início da tarde não. Mas poderia ser no final, na hora que o sol está se pondo. Porque ela acaba aqui fazendo queimaduras de sol, se bater muito sol. Mas ela não pode ser cultivada em sombra plena, só sombra. Não, por quê? Porque isso vai proliferar fungos, ela precisa da luz para se desenvolver, para crescer e para florescer também. Então a gente deixa ela aqui, ó, abaixo aqui dessa marquise do meu portão, bem encostadinha, tá vendo, né? Então, gente, olha só o substrato que a gente utilizou. Então, gente, a gente vai ensinar você que quer cultivar espatoglotes, grapete, unguiculata, aplicata, enfim, na sua casinha, qual o melhor substrato para elas? Bom, o vaso eu tenho preferência em ser vaso de barro. Por quê? Os meus vasos de barro, como vocês estão vendo, eles com o tempo, à medida que você vai molhando, vai levando água da chuva, ele vai criando uma camada protetora de terra, de fungos, enfim. E com isso, ele vai estar sempre levemente úmido, não fica muito encharcado, não. E se você colocar brita dentro, que a gente fez, a gente colocou brita, a gente colocou casca de coco seca, repetindo, brita, casca de coco seca e colocou carvão da churrasqueira. Bom, você vai comer... Nunca mais eu comi uma carnezinha, meu Deus. Tá tão cara. Mas a gente vai comer, em nome de Jesus. Bom, a gente pegou esses quatro itens. Casca de coco, brita, terra e mais o carvão de churrasqueira. A gente mistura tudo antes. Se quiser colocar uma telhinha, vai também muito bem. E a gente colocou essa planta. Olha como ela vem com força. Brilho, né? Viçosa, bonita. É mais um grapete ou espatoglote. Gente, como vocês quiserem chamar. Então, a gente deixa ela aqui numa sombra, sem bater o sol o dia inteiro. Ela bate bastante sol pela manhã, ó. Tá bem bonita. O vaso tem drenagem. Esse daqui é mais fechado, ó. Esse aqui só tem uma saída do lado e uma embaixo. Ele já retém um pouco mais. Mas, olha, a gente vai descobrir, ó. Tá vendo? Ó, molhadinho, tá vendo? Molhadinho, olha, nunca mais eu molhei, continua molhado. Ó, agora eu pego no vaso e sinto um bem frio. Eu amo cultivar em vaso de barro, vou te dizer. O vaso de barro eu gosto porque ele demora muito tempo. As plantas acabam que atravessando todo o substrato que a gente usa e colando em toda a parede do vaso. Com isso, quando ela tá bem molhada, ela cola na parede do vaso e seca com facilidade. É uma planta que não pode viver encharcada. A exemplo tá essa Phaeus Tankerville, que tá linda, né? Tá bem se desenvolvendo. É o mesmo cultivo. Então, a gente colocou uma casadinha com a outra. Bom, graças a Deus a gente nunca perdeu, porque a gente faz as nossas próprias experiências, testa, para depois passar para vocês com muita seriedade e verdade. Tá aqui. A gente mata a cobra e mostra o pau. A gente não vai na onda de ninguém, não. A gente faz, a gente quebra a cara, a gente cai da ponte. Se acontecer de cair, a gente não passa para vocês. A gente só passa o que dá certo. Aqui tá um exemplo que deu certo. O vaso de barro bem usado, ó. Com esse mix de casca de coco, com brita, com carvão triturado, com a telhinha, com a terrinha de fundo de quintal. E olha a beleza que tá, bem rápida, ela se desenvolve. Essa daqui é uma outra cor. Eu tenho 4 cores, tenho amarela, tenho lilás, tenho lilás escuro e tenho também a alba. Linda, né? Se desenvolve muito bem. Graças a Deus, a gente molha, dá o banho sem medo nela, porque o vaso acaba aqui absorvendo em época mais quente. Mas aí a gente rega um pouco
demorando menos entre uma rega e outra, entendeu? Eu adoro molhar as minhas plantas, a exemplo das outras que estão sempre muito bonitas, porque a gente cuida. Ah, a planta do outro vídeo que as formigas comeram, mas o biólogo disse que ela se recupera, eu estou esperando ela se recuperar. Eu acredito que eu vou ter que cortar ela para ela fazer brotação. Ela ficou muito judiada da formiga. Ai, maldita formiga, Jesus. Tão lindo esse pé, eu chamei ele cafezinho preto. Mas eu vou cortar, eu tenho outro ali, ainda bem que ela não atacou ele, ó. Esse daqui, ó, como ele é escuro e bonito, né? Deu pra ver, né? Acho lindo, ele tem um do verde também. Bom, então é isso, vocês aprendam, viu? Usem essa dica, funciona. É importante a gente ter dicas, a gente ter um exemplo, né, que deu certo. A gente tá olha para isso, como ficou o vaso. Cheio de coisinha verde, olha, eu amo. Então é isso, gente. Grapetes ou espatoglotes plicata e unguiculata. Menina, quase que não sai. De novo. Grapete, espatoglotes plicata e unguiculata. Uma planta de fácil cultivo terrestre no mix de casca de coco com brita, carvão e o trelelê.